Isso aí. Fala, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do BL1Cast, o podcast mais claro da odontologia. E hoje, mais uma vez, convidados super especiais. E eu já te convido para, se você não nos segue, já segue aí, já compartilha com seu amigo, seu colega que está fazendo faculdade, que está na graduação e que é recém-formado, para receber essas grandes dicas que esses super profissionais vão passar aqui hoje para vocês. Não é isso, Thiago? É isso aí. Hoje, duas pessoas aqui, bem renomadas da odontologia, áreas diferentes, e eles que são irmãos também, né? Quero apresentar para vocês hoje aqui o Dr. Leandro Cardoso, doutora Paula Cardoso também aqui com a gente. Paula Carvalho Cardoso? Paula Carvalho Cardoso. Fala mais Paulo Carvalho, né? Fala mais Paula Cardoso. Paula Cardoso? Então, Paula Cardoso e Leandro Cardoso. Os dois ambos são mestres, doutores, né? Coordenadores de especialização. O Leandro mais na área de cirurgia, a Paula mais na área de dentística. Eles vão falar um pouquinho deles e eu tenho certeza que vai agregar muito no episódio de hoje. Vão trazer muitos insights, muitas histórias aí que vão inspirar muita gente, né, Alisson? Com certeza, né? E para começar, eu já queria começar pelas damas, Leandro. Primeiras damas. Eu já queria deixar aqui com a Paula. Paula, fala aí pra galera quem que é a Paula Cardoso. Vamos lá, não precisa de começar assim, desde já, meu pai conheceu minha mãe, mas começa aí da sua história um pouquinho pra galera entender. Paula Cardoso, eu sou uma apaixonada pela odontologia, né? Mas principalmente pelas possibilidades que a odontologia nos permite, né? Eu falo que minha casa, meu carro, tudo que eu tenho foi graças à odontologia e a gente vem de uma família de dentistas, né? Minha mãe é uma grande referência para nós, ainda é para nós uma odontopediatra de ponta, claro que já com muitos anos de profissão, mas foi ela que trouxe os 3 filhos para a odontologia. Então, a gente vem da história, do exemplo dela. Então, isso é o maior legado que ela deixou para nós. E daí veio cada filho. A Paulene foi para ortodontia, também é mestre e trabalha muito bem com ortodontia, mais ortodontia de crianças. Mas aí eu fui para dentística e o Leandro foi para cirurgia. Mas a Paula Cardoso, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma apaixonada pela dentística, mas fiquei muitos anos fora, né? Estudei, foram quase 12 anos fora de Goiânia. Mas eu acho que como uma boa goiana, a gente sempre volta para casa, né? É difícil a gente ficar fora. E aí voltei para cá e fiz a minha história aqui. Então, assim, eu acho que eu estou construindo, né? A minha história. Ainda acho que falta algumas partes, mas acho que o podcast vai trazer muito do decorrer dessa história. Né? Show, mas eu me considero uma apaixonada pela odontologia, mas aí vem outros toques, né? A culinária é uma coisa que me identifica, a família, os filhos. Eu não sou só dentista, né? Eu acho que eu tenho várias faces e isso que demonstra a minha personalidade. Né? Show. Já vamos entrar nesses detalhes aí da culinária. Vamos lá. E o Leandro? Quem que é o Leandro Cardoso? Esse dia eu tava lá no Instagram e aí tava lá puxado, né? Cirurgia, implantodontia, aí depois vinha esposo, pai, fazendeiro. Ah, resumiu já. Mas não, eu acho que como a Paula falou, eu falo que a gente vem da odontologia intrauterina, né? E como a gente tem um exemplo da minha mãe, não só pela grande profissional e pessoa que é, mas é uma pessoa extremamente empreendedora. E eu falo que lá em casa não tem como dar errado, porque quando tem a mãe e as irmãs desse nível, eu que sou o mais novo, a responsabilidade Puxa pra cima, né? é muito maior. Então você é puxado para cima, querendo ou não, você tem que ir. Isso é interessante, né? Eu vejo isso como professor e educador, formador de opinião. Eu acho que é muito importante a gente ser o exemplo e dar as oportunidades para as pessoas crescerem. Hoje, toda vez que eu vejo, né, eu vi esse de uma frase, como que você sabe se você está indo bem? Você sabe se você está indo bem com as pessoas que estão ao seu redor, se estão indo bem. E aí eu vejo a equipe, o Advante crescendo, 10 professores, toda vez aquele tanto de gente querendo participar e gente de destaque, convidando os amigos, os ex-alunos para ser speakers de grandes empresas. Eu falo assim, nossa, então eu acho que eu estou bem. Então eu acho que é legal isso aí, né, nessa visão. E o Leandro Cardoso, na verdade, é também um apaixonado. Eu foquei mais em cirurgia, né? Eu estudei fora 10 anos, fiz a Unesp Araçatuba, uma escola que eu sempre carrego até hoje, onde eu vou. Até hoje, as grandes aulas, os grandes desafios meus
sempre antes de uma aula, um dia antes ou um pouco antes, eu ligo e agradeço o POI, que foi meu. E agradeço e falo, obrigado, porque eu estou aqui por você. Então, eu tenho isso, o Idelmo também. Então, eu acho que a escola, a base, a família, ela é fundamental. Se a gente não tiver essa base, até para aguentar os estresses, o dia a dia, correria, os desafios, né? Os momentos de bons e ruins, eu acho que essa base familiar, educacional, eu acho que ela é muito importante. E eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, fiz um fellow na Itália também, que me abriu muitas portas. E acabou que eu fiz na cirurgia, mas a implantodontia me tomou. Então, hoje faço muita cirurgia, mas a implantodontia como referência, implantodontia, talvez a implantodontia hoje está me ocupando mais o meu espaço. Dentro da cirurgia, ainda frequento os hospitais, trabalho em 2 hospitais públicos. O pessoal fala, nossa, mas por que você está no hospital público, né? Eu sou concursado e, na verdade, o problema é que eu sou apaixonado. Então, assim, tudo tem uma fase, eu acho que é uma forma que eu posso ajudar as pessoas. Retribuir um pouco, tem muito isso. Eu vejo lá, às vezes, no hospital público, quando o paciente chega, eu cumprimento e pego na mão, ele fala assim, doutor, mas você me cumprimentou pegando na mão, nunca ninguém me pegou na mão. E eu cumprimento como se fosse, entendeu? Particular. Então, assim, eu acho que é um lugar que tem uns residentes, onde a gente também consegue, né, ajudar as pessoas na formação e os pacientes. Então, eu acho que, assim como a faculdade, que a gente optou por não ir, o hospital ainda ele é um lugar acadêmico que eu acho que eu consigo retribuir um pouco do que eu recebi. Eu, como disse a Paula, acho que nós somos muito gratos. Não é o que a gente tem, mas o que a gente é. Né? Não é o ter, é o que a gente é. Eu acho que isso, a odontologia... Eu sempre falo que, como disse, a gente ganha muito bem. Sabe, as pessoas ficam preocupadas assim, qual é a referência e tal. Depende, tudo é muito relativo, né? E às vezes o paciente, o jovem, ele fica muito preocupado. O ganho, quanto que ele vai ganhar. Mas assim, quantos anos eu e a Paula não demoramos pra gente começar a ganhar dinheiro mesmo? 8 anos dando aula de graça. 10, né? Não, de graça, De graça. Sem com mestrado, doutorado. Sim, graduação, mestrado, doutorado, dando aula, às vezes professor substituto, ganhando 2.200 por mês e vivendo aquilo lá assim. Então, tudo tem que ter a paciência e o tempo pra gente. E aí, de repente, você até assusta, fala assim, nossa, mas agora parece que foi rápido. E, na verdade, são 10 anos que se passaram. Eu costumo dizer que, assim, as pessoas falam assim, não, mas você deu sorte, hein? Fala, eu plantei por 10 anos para ter sorte da noite pro dia. Então, assim, nossa, você deu sorte da noite pro dia. Fala, eu plantei 10 anos para ter sorte da noite pro dia. Então, assim, a pessoa não conta o que passou, né? Eu costumo falar muito que o odonto é um pezinho de jabuticaba. Tipo assim, você vai colher muito fruto, mas tem que esperar o tempo certo. Jabuticaba você colhe muito, né? Eu acho que não é só odontologia. Tudo. Eu acho que toda profissão tudo, né? É desse jeito, só você fazer a pergunta, né? O seu filho vai num dentista. Ele vai no que tem uma experiência que já tem 10 anos ou ele vai no recém-formado? Então, assim, você precisa galgar, você precisa entender que cada passo é um passo de cada vez. Exatamente. E hoje o jovem, ele se frustra, né? Quando ele não ganha, ele quer formar e quer virar referência, ele quer formar e quer ter o melhor carro, ele quer formar e ter a melhor clínica, ele quer formar e ser capa de revista. Peraí, é uma coisa de cada vez, né? Uma conquista de cada vez. Pegando esse gancho seu aí, a dentística hoje, né, a especialização é uma referência nacional e internacional, né? Vem gente aí do mundo inteiro para poder especializar com vocês. E assim, esse pessoal que está começando, que está formando agora, que está na própria graduação, né? A gente sempre comenta isso aqui, né, Thiago? Que quando a pessoa entra no mercado de trabalho, é isso que você falou, às vezes a pessoa já quer entrar fazendo reabilitações complexas, lentes e etc, né? E eles não entendem, né, que um básico bem feito... Uma classe 2 bem feita. Uma classe 2, uma profilaxia bem feita, Tem um todo dia no clareamento bem consultório. feito, né? É o que vai dar para eles ali uma base inicial, né, para eles começarem, porque dá para você fazer isso de uma maneira muito bem feita, até pela graduação, né? Vai te ensinar a conduzir isso muito bem feito e galgando resultados para que ele consiga chegar em algo mais, vamos dizer, mais complexo, né? Eu acho que como é que vocês veem isso hoje desses meninos que estão entrando, né, na especialização, né? Eu acho que esse pessoal que está entrando agora,
a gente está com um problema mais grave, Sim. né? Porque ele vem da pandemia, onde eles tiveram 2 anos sem prática. prática. Então, são alunos de graduação, em termos de treinamento e também mentalmente, porque ficaram parados 2 anos. Então, a nossa especialização, o que chama atenção é porque cada aluno faz um caso de DVO, então, assim, são reabilitações, tem do básico, mas tem reabilitações. A gente está indo um pouco mais com calma, até porque a responsabilidade dos casos são responsabilidades dos coordenadores, né? Então, são muitos alunos, a gente tem que ter controle daquilo, né? Eu estou realmente muito preocupada, não só com o que está chegando, mas também com as expectativas que estão sendo criadas nesses jovens. Chega de helicóptero, a referência é a pessoa que chega de helicóptero para atender. Isso é real? Isso é real? Chegar de helicóptero para atender um paciente? Essa é a odontologia que a gente realmente vive? É real você viajar da forma como está sendo feito? As referências que os jovens têm, eles se frustram mesmo, porque não é real. Você vive de uma coroa, você vive de uma profilaxia, você vive de uma onlay, você vive de uma extração de siso, e não de uma reabilitação todos os dias, uma reabilitação. Isso é irreal. Isso é o que mais me preocupa. Por quê? Porque o jovem, ele não sabe lidar mais com a frustração, porque os pais dão tudo para ele. Então, quando tem uma frustração, ele se suicida. Ele acha que não vale a pena nem continuar. Lidar, né? Não, ele para. Ele larga a odontologia. São coisas graves, entendeu? A gente está vivendo com uma juventude que não sabe lidar com a frustração. E eu até conto aqui em outros podcasts, né, que, não sei se o Leandro lembra, acho que o Leandro lembra disso, que o primeiro emprego que eu fui procurar, saí de lá assim, arrasado, né, um consultório todo esculhambado e tal. Eu fui lá no consultório, falei, Leandro, vou desistir, vou continuar só na feira, vou desistir do odonto. Ele, você tá doido, tem nada a ver esse lugar que você foi e tal. E eu vejo a importância, às vezes, você ter um mentor. Alguém que você pode trocar uma ideia, a pessoa te encorajar. Eu falo muito isso, eu acho. A gente levanta a bandeira de elevar a odontologia para todos os colegas, porque a odontologia é como se fosse um oceano. Se você que já tem tantos anos de odontologia, tem seu transatlântico, eu que tenho meu botezinho, tô começando, se eleva o nível da odontologia, eleva para todo mundo. Todo mundo sobe. Então, assim, aquele que tá começando, aquele que já tem muitos anos, então, e assim... tem paciente para todo mundo, né? Tem paciente demais para todo mundo. E aí, o que acontece? A importância de você ter ali bons mentores. E eu vejo, assim, entra pessoas na especialização, tanto eu fui um desses, né, que entrei com 3 meses de formados, que você me incentivou, entra na especialização, tá, ou faz uma atualização, aí como a atualização não deu turma, eu falei, vou entrar na especialização. E entra muita gente ali com 1 ano de formado, às vezes poucos meses de formado. Como que vocês têm lidado com esse pessoal, né? Porque querendo ou não, vocês são mentores para eles, naquele momento ali, vocês acabam se tornando mentores, para lidar com esse tipo de aconselhamento. Fala, olha, vai com calma, tal, porque tem muita gente que às vezes quer parar, quer desistir, quer resultado rápido. Como que vocês têm feito isso? Hoje eu fico avaliando assim o nível de desistência que tem. Graças a Deus a gente não teve desistência. Isso é um ponto positivo, porque antigamente tinha. Muita desistência no curso. Hoje, pelo menos na BO, a gente está aí com 4, 6 turmas, né? Não tem desistência. A implantodontia é um curso gostoso, né? Que você faz tudo, né? Você tem que fazer cirurgia, pele, prótese. Eu acho um curso difícil. Muito conteúdo. O que eu animei, o que eu desanimei é que no começo, como formador de opinião, eu queria ser como eu fui educado. E era um sistema diferente, era um sistema raiz. Né? Ainda mais na cirurgia, a forma que a gente trabalhava cirurgias de manhã, de tarde, de noite, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, então eu fui criado dessa forma. Eu fui criado da forma que eu tinha que passar toda a cirurgia para o professor antes de poder operar, toda. Se eu não soubesse uma estrutura anatômica, eu não entrava para operar. E hoje, se você fizer isso... Se você fizer isso, você não faz nenhuma. Não faz nenhuma cirurgia. Você talvez não faz, e aí que acontece. E aí, então, nessa formação, né, que é diferente da cirurgia, a forma que a gente cobra, pode frustrar. Pode, de repente, pegar um cara que era bom, que tinha um bom futuro, e de repente você... Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muito isso. Então, a mentoria, eu acho que o que falta hoje, talvez, seja o tempo extra com o aluno.
por incrível que pareça, as confraternizações Individualizado. são importantíssimas. É uma hora que, sei lá, você bebeu uma, ficou mais leve, Cara, ele começa a perguntar uma coisa que ele não teve tempo, ou ficou com vergonha de perguntar durante a aula. Faz Eu um acho super desabafo, né? importante. Faz um... E a única coisa que eu fiz foi o seguinte, não tentar educar mais ele. E não Porque é eu me nossa so- função Então, também, eu, né? eu sofria, eu queria que Porque todos antigamente a gente fossem tomava igual. pedrada e tava tudo certo, né? Eu queria que todos os meus alunos fossem Enfrentar. igual eu queria que de 48 alunos, que tivesse 48 alunos ótimos. O mercado não é assim. Não é. Vocês vão ter ótimos alunos que vão assim, cara, esse aqui eu deixo operar, esse aqui eu deixo ele me operar. O outro fala assim, nossa, esse aqui eu não deixo não. Então, assim, quem vai fazer o curso, por incrível que pareça, é o aluno. A equipe, o formador de opinião, ele tá lá para dar uma base, as bases biológicas, né? Uma estrutura, um conforto, ponto de conversar e falar, não, peraí, vamos acalmar. Às vezes ele não faz a cirurgia, fica chateado, é ruim, eu vou lá e... Entendeu? Aham. Então, eu acho que esse tá precisando muito do formador de opinião, que, claro que ele não vai educar, que a gente não quer, não é nosso papel, mas eu acho que a gente está precisando muito de acolher o aluno e orientar. Porque nessa correria do dia a dia, talvez ele não tenha isso nem com o pai dele. É. E isso é um ponto que eu estou vendo, eu chamo, hoje você tem um contato do WhatsApp, é a parte boa, o que aconteceu, me conta no Por que que particular. você não veio? Por que você não veio? E de repente, talvez foi aquela bronca que você deu que ele se sentiu mal. De inferior. E você sentiu- nem percebeu, porque naquela rotina você queria o bem para a pessoa, você não queria, né? Ah, Então, assim, hoje eu tô muito preocupado, igual a Paula falou, com isso aí, com essa base, com esse acolhimento. É tipo um filho, né? uhum. Então, assim, a gente é novo, 40 anos, mas, assim, tem menino lá de 20, 22, Estão entrando cada vez mais Mais novos, jovem. né? mais jovem. É. Então, ele Mas não porque tem mais não tem o atualização. preparo da graduação. O Brasil, se você juntar todas as faculdades do Brasil, você compara, não tem no mundo. O tanto de faculdade Que tem tem no aqui. Brasil. É só no estado de Goiás, parece que Então, tem assim, é mais uma de 100. loucura a quantidade de pessoas que estão sendo formadas, né? E eu acho que transmitiu muito para a pós-graduação uma responsabilidade. Essa base, igual eu falo, Araçatuba, né? Araçatuba, vou te falar, quando eu formei na minha graduação... Sai eu com uma base muito Nossa, boa, né? mas a minha base era muito boa, eu me sentia muito seguro. E hoje eu vejo um aluno que às vezes ele não sabe fazer uma coisa básica, sim. entendeu? E eu acho que isso foi um pouco o excesso de faculdades. Eu acho que entre aspas, um desmerecimento, porque quanto que tá pagando o professor de hora-aula? A verdade é essa. Uhum. Você vai sair do seu consultório para dar uma hora-aula na graduação? Valor que paga, né? R$17, R$25 uma hora-aula. O cara vai lá arrumar seu micro-ondas e ele vai te cobrar só para ir ver. Só a 150. visita, 150. 150. reais. Tá entendendo? Aí ele vai no consultório e o paciente não quer pagar a consulta. É. Aí quando eu vejo que o cara lá falou assim, ó, se der algum problema, se não der, Cobrar 150. Só a visita. Então, assim, começou... acho que perdeu o valor. Né? Perdeu o valor. E aí a quantidade de faculdades, quantidade de professores, e é aquela o cara é mestre, o cara é doutor. O que é ser um mestre? O que é ser um doutor? O que é ser um clínico? O que é ser professor? São vertentes diferentes. E as pessoas às vezes misturam. E acha que o doutor ele é o melhor clínico, ou o doutor é pesquisador. O mestre ele foi formado para ser um professor. O clínico, ele tá no dia a dia do consultório, não quer dizer que ele é pior do que um mestre, que o doutor nunca, talvez muito melhor. E o professor? O professor tem que saber pegar as três vertentes, Sim. né? De ser um clínico, de ser um professor e de ser um pesquisador. Então, eu acho que misturou muitas coisas. Hoje o cara vai lá, tirou uma fotinha em Harvard e fala que é o professor. Todo mundo hoje é professor, viu isso? No Instagram? Mas aí vem a pergunta, né? Porque serve para todos nós que somos professores, né? Eu já, em alguns momentos da minha vida e na pandemia, eu me questionei, será que eu quero continuar sendo professor? Será que vale a pena? Será que... Vamos falar em financeiro mesmo. Sim. Mas Vamos aí, falar em se financeiro. você tá no financeiro, não vai dar aula. Financeiro, E Não, aí, por muitas vezes eu me questionei e falei, eu vou entrar de cabeça no consultório, porque a gente se dedica tanto à docência, tanto tempo que gasta com aluno, com cronograma, com professor convidado, com tudo isso que está envolvido, e que você nem pensa, poxa, e minha marca? Poxa, na pandemia que surgiu a minha marca.
Quer dizer, eu tô com 24 anos de profissão. Agora que foi. Você teve tempo Que para eu tive se tempo, dedicar. e aí eu Porque a falei- gente ficou focado só na docência. Aí eu falei assim, eu não quero mais a docência. Chamei o Rafael e falei, eu tenho poucos anos que eu não quero mais. Mas depois eu parei, respirei, eu falei, eu fiz especialização, uma história. mestrado, doutorado, pós-doutorado, era o meu sonho na minha vida. Então, assim, eu acho que a nossa história, a gente recebeu muito da odontologia. É muito É uma pequeno missão, né? a gente pensar em financeiro, em quantas pessoas a gente forma, em quantas pessoas a gente inspira, em quantas pessoas a gente fala, não, eu quero ter essa postura, eu quero ser ético, eu quero ser assim. E aí eu falei, eu vou continuar. Enquanto eu tiver energia, eu vou continuar. Porque se tá fazendo algum sentido para algum jovem que tá aí nessa luta, será que vou, será que não vou? Por que não? E eu falo muito também a questão de transbordar, né? Eu falo assim, para esse copo aqui não tá cheio, mas se eu continuar enchendo, ao ponto dele derramar, quer dizer, eu cheguei no limite dele. Só que é tanto que derrama para outras pessoas. Eu não posso nem reclamar se alguém aqui do lado pegar. Então acho que é isso. Você vai aprendendo tanto, vai acumulando tanta coisa. E não faz sentido você guardar isso para você. Não, É você não faz. transbordar isso. Quando a gente transborda, ele pode estar esvaziado de novo. O que você vai buscar? Você vai buscar encher ele de novo. Então, eu falo que essa coisa de, às vezes, transbordar, querer ensinar, é uma coisa que faz com que a gente queira o tempo todo estar buscando mais para entregar mais para todo mundo também. E aí eu já entro até num ponto, Paula, que você já tem quanto tempo o seu livro? Já tem alguns anos, uns 2014. Nós 7 lançamos. anos, 8 anos. 9 anos. 9 anos, né? Então a Paula escreveu um livro, já tem 9 anos, né? Ela já com a equipe dela. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, né? De onde que veio essa ideia de fazer o livro. É um livro que eu já li, é muito bom, muito didático, né? Parece que você está tendo uma aula ali. Acho que ficou bem legal, assim, a linguagem, bem clara mesmo. E queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia, o trabalhão que é para fazer isso, como que foi isso. Vocês lançaram até em outros idiomas. Fala um Foi. pouquinho aí dos Facetas, né? facetas. Na verdade, o livro, ele vem do curso, né? Então, assim, eu e o Rafael, nós nos casamos e eu numa caminhada, eu falei, gente, a gente precisa lançar um curso clínico, né? Igual esses alunos não têm a experiência, como que faz facetas com um curso de 2 horas? Como que faz lente de contato com um curso de 4 horas? Isso é loucura, né? Então, foi o primeiro curso clínico, que foi em 2010, que coincidiu, que foi quando eu e o Rafael, em 2011, a gente começou a namorar, e aí deu certo, lançamos o curso, e em pouco tempo, de 2011, virou uma casuística muito grande, né? E aí veio o livro, na época a gente tinha muito contato com o professor Baratieri, e foi a editora dele que produziu. Então o livro foi exatamente o protocolo que a gente fazia no curso, idêntico, e por isso ele é tão fácil de compreender, porque é o que a gente faz, né? Então o livro tem em português, espanhol e inglês. Foi muito bom, né? Na verdade, foi. E aí a gente tem que falar, né? A mulher é a mulher, o homem é o homem, vai continuar sendo sempre assim. E tá tudo bem, né? Ele estourou, né? O Rafael estourou porque tinha mais possibilidades de viajar, né? Eu com filhos em formação. Então eu fiquei mais aqui na base, e ele voou, e foi onde trouxe muitos alunos para nós. Então, assim, o livro foi realmente um virar de páginas para nós, de fato. E agora já vem a longevidade desses casos, né? E aí a gente já tem os erros também, né? Então, na verdade, quando se vivia, vamos falar agora de dentística mesmo, né, Alice? Quando a gente vivia aquela dentística zero preparo, a gente já vê que isso não é tão real mais. Que com o tempo esse Traz zero consequências. traz consequências. Então, assim, agora a gente está escrevendo novamente, né? O livro vai ser lançado esse ano, já com essa longevidade aí de alguns anos. Uma nova releitura Uma agora, nova né? releitura, mostrando o que pode ser melhorado, né? Mas isso aqui é legal, né? Porque quase você não vê hoje professores falando disso, né? Primeiro porque não tem acompanhamento, né? Você vai nesses congressos, é só o que é belo ali, instantâneo, né? É Então, só o antes e depois, o né? É sucesso- só o antes e o sucesso depois. de E só os 60 melhores, as dias. melhores fotos, né, e tal. E você ter um acompanhamento de 10, 15 anos e mostrar essa realidade. Não, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui foi aí legal. Pode isso virar aqui... protocolo, né? Porque Sim. tem casuística e tem longevidade. Eu né? falo do zero desgaste porque hoje é o que a gente vê, né? Indolor, zero desgaste, película ultra white. É.
faz em 4 horas, 4 horas. acessível e dura 10 anos. Poxa, que procedimento é esse? Que película é essa? É isso que os jovens veem, é isso que eles querem. É essa odontologia que eles estão buscando. Mas é uma odontologia que, desculpa, mas não é real. Não é mesmo? 10 anos. Aí você vai ver, a pessoa tem 3 anos de formado. Como que Então, dura assim, 10 anos? É garantia de 10 anos. né? E eu acho que pegando um gancho, porque eu atendo muito, né? Vem os pacientes para Paula, a maioria é retratamento. E aí acaba que entra na periodontia, e aí eu que atuo na periodontia, e esse dia eu fui dar aula em Porto Alegre, e aí o colega falou assim, você quer dar aula de quê? Eu falei, cara, eu queria, curso de prótese. Eu queria dar aula de complicações e facetas. Aí ele, mas Essa aula é nova. complicações e facetas? Mas você faz faceta? Eu falei, não, mas isso aí eu pego Eu muito recebo retratamento. Mas do lado do meu consultório, E aí, toda hora tem. Comecei a aula lá, era de complicações em implante e facetas. Implantes e facetas. E aí, quando eu vi, o pessoal ficava assim, nossa. E aí, o que eu estava apresentando? Eu estava apresentando o que chegava no consultório, o que chegava para Paula, como tratava e os casos com 10 a 15 anos. Porque são pouquíssimos os que têm acompanhamento de 10 a 15 anos, né? Eu tenho faceta desde 2008, que a Paula fez. E aí eu sou o próprio usuário com, sei lá, com 15 anos de faceta na minha boca. Eu sei o que é. E eu sei, agora eu vejo o que vem. Então eu criei o termo que eu queria criar, era facetite, que é o que mais tem hoje em dia. Na implantodontia, qual é o nosso grande problema? Periimplantite. Depois de 10 anos, vai ter periimplantite no implante. Como tratar? E a facetite? Os cursos, os profissionais atuais estão preparados para tratar a facetite? E o que vai ser? Remoção de faceta com laser, refazer. E para um problema de novo? Com problema de novo. E em que condições periodontais? Porque ele fez lá no paciente com 20 anos. Agora o paciente tem 30 ou 35, com recessão gengival. É outra realidade. Com perda óssea. Precisando de preparo, vai ter que subir lá em cima o término, não é? Já vai entrar a sensibilidade, aí começa. Então, assim, eu acho que o curso a dentística, não a dentística, mas a parte estética, a reabilitação. Eu acho que nos próximos 10 anos, eu acho que vai ser igual tudo que aconteceu com o implante. Vai ter o profissional que vai saber lidar com as complicações e ele vai se diferenciar. E aquele que faz a base de tudo, ele vai ter muitos problemas, até em termos processuais. Eu acho que vai vir mais evidente. E eu acho que isso é ruim para odontologia, não é isso? Fazer de uma forma geral, porque aí ele fala assim, a pessoa morreu por causa da faceta. Não, aí o outro agora morreu por causa do siso. Como está sendo colocado a odontologia? Agora que as pessoas estão acreditando que um paciente morre porque ele tem uma infecção de dente, isso se morre toda semana. Há muitos anos já. Só que ninguém sabe, mas é por causa do canal, é por causa da periodontia, é por causa do abscesso, e agora vai no Fantástico, ou vai no, sei lá, no Record, não sei o quê, e aí faz um sensacionalismo gigante, e o que acontece? Nossa, o dentista é perigoso. Não vou, não. Eu não vou, não. Então, hoje a gente esclarece desde a base para o nosso aluno, que é o oceano. Todo mundo sobe, todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Ou todo mundo perde. E eu acho que está numa fase que eu acho que esse podcast é importante, eu acho que essas discussões são importantes, aparecer e contar realmente a verdade. Porque tá muita gente no vidinha de Instagram, não tem boleto, né? Todo mundo feliz, só viaja. Trabalha pouco. Minimamente invasivo em tudo. Cirurgia sem só corte, viaja, sem dor, cirurgia sem corte, sem dor. Então é cirurgia espiritual, que você fazer o implante sem o corte. O outro lá foi preso aí, já. Não, faz uma incisãozinha. Por que não fala que fez uma incisãozinha? O paciente vem com expectativa. Pequena incisão, né? E aí, o que acontece? O paciente vem com expectativa. Você vai me cortar? Lá na televisão falou que lá não corta. Eu falei, então, peraí, vamos planejar aqui, vamos fazer uma virtual. Você vai desgastar, mas você vai falou que não desgasta. Não existe cirurgia Wi-Fi ainda, né? Eu acho que a rede social é super importante, a gente investe nisso, eu acho que faz parte, você mostrar... Não tem como fugir, Não tem como você fugir. É uma vitrine pra gente mostrar o que é real, não o que é irreal, né? Na verdade é isso, é uma vitrine pra gente falar do que é real, né? A professora Maristela Lobo que tem colocado esse termo, né? Acho que eu e o Alisson minimamente invasivo tem sido muito utilizado porque o dentista vende no Instagram, principalmente zero desgaste. Mas isso é uma exceção. Então, o que ela trouxe? Ela trouxe o termo suficientemente invasivo.
Muito legal. Se ali eu tenho que extrair aquele dente, eu tenho que extrair aquele dente para pôr um implante. Se eu tenho que fazer um aumento de coroa clínica com rebatimento de retalho, eu preciso. Qual é a importância disso? Se eu tenho que preparar, eu tenho que preparar. Porque se eu não preparar, eu vou fazer uma faceta que está volumosa, alteração de perfil de emergência, que vai me levar a uma recessão ou uma inflamação gengival. Se eu não tirar aquele dente, vai ter perda óssea, que vai me causar perder o osso. Aí quando for fazer o implante, não tem mais osso. Então, assim, a gente tem que... A nossa odontologia, ela tem que ser suficiente invasiva para que a gente tenha resultados longevos. Às vezes você me pergunta, vai ter desgaste? Eu falei, ó, o desgaste ele é o mínimo possível, o máximo necessário. É isso. Então, assim, se tiver que desgastar, tem que desgastar. Invasivo. Então, assim, não tem como. Eu falo assim, eles falam assim, doutor, tem desgaste? Eu falo, se eu falo que não tem, eu tô mentindo. E se eu falo que todos os casos tem que desgastar, também eu tô mentindo. Então, cada caso nós vamos avaliar. A maioria deles tem que desgastar. Por quê? Porque eu preciso criar um local para me colocar essa faceta. Por exemplo, se o dente estiver para fora, como que eu vou colocar uma faceta para ficar mais para fora o dente? Não tem como, eu tenho que desgastar para criar o volume. Então tem que parar com essa coisa de vender como se fosse, né, tudo igual. Gente, cada caso é um caso, não existe nenhum caso igual ao outro. Cada caso é de um jeito. Tem casos que tem implante. Vocês têm formados que assistem muito, né, o podcast. É importante ele explicar ao paciente. Primeiro ele tem que saber quanto de esmalte um dente tem. No terço cervical, terço médio e incisal. Bom, 0,4, 0,8, 1,2. Se ele desenhar num papel para o paciente, ele vai entender que se ele tirar 0,3 de esmalte, ele continua tendo esmalte, vai continuar tendo uma boa adesão e vai ser suficiente para receber uma lente de contato. Ou uma faceta, como queira chamar, aí já ia entrar em outro detalhe. Mas assim, eu acho que o dentista ele tem que explicar porque o paciente está vindo querendo mandar no dentista. Sim, Eu quero né? sem desgaste, eu quero BL1, eu quero EMEX. Opa, quem é ele para definir se... Profissional é a gente, né? É. E hoje tem muito disso. O paciente já chega do Dr. Google, né? Já sabe o que ele quer. Você usa tal? Eu falo, uai, você formou aonde? Eu costumo brincar. Não, porque eu vi no Google. Eu falei, tá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Gente, mas mudando um pouquinho também, a gente sabe que vocês têm uma clínica muito grande aqui em Goiânia, da família de vocês, né? Uma estrutura que eu vi vocês construindo isso ao longo dos anos. É uma estrutura muito bonita, muito legal. E a Odonto tem essa possibilidade, né, da gente empreender, da gente ser dono do nosso negócio. Eu falo que a odontologia é uma das profissões mais completas, que você tem que ser psicólogo, cientista, artista, administrador, psicólogo, fotógrafo, é tudo, rapaz. Se o cara é dentista bom, ele faz qualquer coisa. E hoje eu falo muito assim, mesmo recém-formado, a pessoa que vai começar na profissão, a gente tem que pensar a longo prazo. Vocês têm já uns anos de estrada e a gente sabe que o corpo não aguenta. Então, a odontologia que você fazia lá, o Leandro é um cara que é pau na máquina. Eu sempre vi, não para um minuto, né? Eu já acompanhei ele por um tempo, botava a gente para ir trabalhar no domingo, para operar porco lá na faculdade, domingo, sábado, todo dia, e não para um minuto. Mas chega uma hora também que o corpo vai pedindo, vai cansando, e a gente precisa, às vezes, pensar a longo prazo, que a odontologia que você faz com 30 anos, às vezes você não vai conseguir fazer com 60 no nível, eu falo de volume, né, de trabalho e tudo. E eu vejo principalmente você, Leandro, investe muito em outras áreas também, né? Eu falo muito isso. O dinheiro que você ganha no odonto, no início, cara, é para reinvestir em você e na sua profissão, não tem como. Mas chega depois de um momento que você consegue aplicar em outras áreas, né? Empreender em outras áreas. E quem tem essa veia empreendedora acaba partindo para até outros negócios ou negócios relacionados à odontologia. Fala um pouquinho aí como é que é essa história aí do Rei do Gado. O Leandro, ele empreende no ramo de criação, né, de animais. E me fala um pouquinho aí como é que surgiu isso e como que você tem levado isso em paralelo hoje. Na verdade, eu acho que primeiro é importante falar da clínica, existe um crescimento, né? Às vezes o recém-formado, ele já quer ter abrir o consultório e ter uma quantidade de pacientes particular. Demoramos muito tempo, né, para não atender convênio, né? E faz parte o convênio. Começamos com o convênio. Minha primeira meta era o quê? Ter o teto da Uniodonto. Bateu o teto. Acho que era na época. Depois o teto do IPASGO, de cirurgias. E eu acho que isso faz parte. Porque até para o paciente, né? Não quer dizer que o paciente de convênio ele é pior que o particular de forma alguma. A gente tem até que respeitar. Quantos aqui de nós não temos Unimed?
Não é isso? Todos. Todo mundo Todos, aqui tem. entendeu? Um plano, E tem né? colegas da Unimed que são ótimos prestadores de serviço, e não é porque a gente não atende que a gente não quer. Então tem que ter um respeito, faz parte. Eu acho que é uma forma de você iniciar a sua carreira e depois você vai se tendo, na verdade, não é porque a gente não quer atender convênio, é legal a gente passar isso para o paciente. É que o tempo nosso hoje não dá. E aí o que você faz? Dentro da gestão, você tem que pegar aquele custo que ele não cabe mais no seu consultório. Então, hoje, a nossa hora clínica da cadeira é R$200. E não cabe mais dentro do 200. plano. Eu tenho duas, é 400. Num dia de 10 horas, são R$4.000 por dia. Se não atender ninguém, Então, vai quando eu gastar saio para isso. dar aula lá e cobro R$4.000 por um dia, eu empatei. Ah, mas empatou, porque sua cadeira está vazia lá. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gestão. E por que eu estou falando isso? Porque para chegar lá, a gente gastou quantos anos, né, para construir a clínica que a gente queria. A Paula já tem nova clínica com uma estrutura já para atender já um outro público também, que eu acho que faz parte também disso, né? Às vezes a pessoa não quer ter aquela quantidade de pacientes, ele quer ser mais, né, seleto, Ateliê, uma né? coisa mais diferenciada. Uma coisa, não, para ele ter o tempo dele, dele ficar lá, você ter o seu tempo para ele. Então, eu acho que isso tudo é investimento. E assim a gente começa a ganhar dinheiro. Eu sou o que fala assim, fala um equipamento que você quer que eu tenha. Fala um. Eu tenho. Ah, eu sei que você tem todos. Eu tenho. Minha mãe era assim, a Paula é assim. Por quê? A gente é alta... Pode ser até que eu não use ele, mas no dia que eu precisar, eu tenho uma vistoria elétrica. No dia que eu precisar, eu tenho um laser. No dia que eu precisar tirar, você investe um laser de R$230.000, né, para tirar a faceta. Quanto custa quem faz gestão isso por mês? Aí o cara fala assim, você me aluga o seu laser? Alugo, custa tanto. Nossa, mas é caro? É barato, eu queria alguém para alugar. Vou alugar para mim. Como empreendedor, entendeu? Então, assim, ter uma clínica de alto nível como a nossa, eu queria também só alugar. Tivesse tudo Porque pronto. aí você fala assim, você tá viajando e pensando, nossa, eu não tô trabalhando. Eu não tô trabalhando. Infelizmente tem isso, você fica um pouco escravo também. Então, a gente chega num sonho, que é chegar lá, mas você fala assim, nossa, mas você trabalha sábado? Trabalho. E se precisar domingo? Também trabalho, mas porque eu gosto também. Acho que às vezes esteja errado. E o da fazenda é a mesma coisa. O que acontece? A gente vende uma história assim como meu pai vende uma história. Meu pai tinha desanimado e eu resolvi pegar 10 anos atrás a fazenda porque é um patrimônio da família, não é meu, é da família. E o que acontece é que tudo que a gente faz, a gente quer fazer com excelência. Então a fazenda, eu passei pelo mesmo processo de sucessão, de ver o que meu pai fazia, o que eu fiz e descobri que eu tinha que estudar. Curva de aprendizado. Estudar. Tudo novo, né? Tudo novo, eu tive que estudar porque o erro é muito grande, é fatal. Os valores Os valores são são superiores altos. à odontologia. Você chora, você não dorme. Entendeu? Se você errar... Não é um fio de sutura que você não joga é um fora, né? futuro, não. Se você errou no seu planejamento, no seu diagnóstico, hoje mesmo eu estava recebendo cedinho, meu horário é depois das 8 eu viro fazendeiro, das 8h30 até as meia-noite, e das 5h40 às 7h30 todo dia tem leitura de coxo, começa na fazenda. Comeu, não comeu, o que vai fazer? Aí tem o nutricionista, tem o gerente, tem o planejador, tem o cara do confinamento, tudo é odontologia assim também. Diagnóstico, planejamento, execução, resultado. Se você falhar, inclusive, eu aprendi muito isso, o Bones, meu amigo dermatologista com soja, também aprendeu muito isso, a gente começa a ver o tanto que a gente leva a gestão para o consultório. Eu comecei a virar um bom gestor de consultório depois que eu aprendi o tanto que a gestão na fazenda ela era importante. E eu acho que o plano B, ele é importante. Isso era um hobby que virou um negócio. Virou um negócio, só que agora é muito grande em relação, como se diz, não dá para sair mais não. Você tem que ficar lá. A brincadeira ficou grande. Mas, assim, o que é a satisfação é saber que eu consegui chegar lá, de ter a genética, de, sei lá, de ter o gado, o padrão, de chegar no leilão e o pessoal, nossa, é da fazenda tal. Então, assim, a gente gosta disso. Assim como a gente quer, o que você quer receber hoje? Você quer receber elogio do seu paciente. Ser indicado. Não é? Não é nem sindicado. Você receber um feedback, nossa, doutor, cirurgia não senti nada. Gente, isso aí é bom demais. O seu aluno mandar uma mensagem, professor, você foi super, depois de tantos anos, você foi super importante para isso, eu estou fazendo isso por causa disso. Isso não tem... É igual o seu filho te elogiar, mais ou menos, sua mulher te elogiar. Então, a fazenda ela é a mesma coisa. Você ir lá e ver o fruto, eu acho que ele faz parte. E o que é legal, que serve como exemplo da importância de um plano B, seja em que você investe ou não, na pandemia, como que foi o consultório?
Ficou fechado. Fechado. Eu tava na fazenda na maior época de alta que a pecuária chegou. Então, eu tava zero preocupado. Falei assim, nossa, mas que legal aí ficar 2 meses na fazenda. Nunca tinha ficado 3 dias na fazenda. Eu fiquei 2 meses. Eu falei, nossa, esse negócio é bom demais. Beleza. Voltou a pandemia, o consultório, pá, né? A gente tá suando até hoje. E a pecuária... Aí. Caiu. Então, tá vendo o Nivelou equilíbrio? de A novo, vida né? é assim. Então, eu acho que ter um negócio, um plano B, para fazer também com excelência. Claro que eu sou dentista, eu amo o que faço, nunca vou largar. Então, você, o Leandro parou para mexer com fazer. Nunca. Não tem como. Primeiro, porque é a nossa base, a gente vive disso, mas eu acho que é importante ter um plano B, ser um investidor, ser um empreendedor, seja aquilo que for. E eu acho que a fazenda é mais um hobby que se tornou um plano B, que hoje talvez fique aí junto com o plano A. Eu acho que faz parte da nossa carreira, né? Show de bola. Show. E falando em plano B, eu sei que não é plano B da Paula, mas eu queria entrar num assunto aqui da Paula, chefe de cozinha, Masterchef, né? Ela, se quisesse viver disso, eu vou te falar. Pois é, o que isso não virou negócio ainda, né? Escutando o Leandro aqui falar, né, eu acho importante a gente dizer que nós três, né, os 3 filhos têm características muito semelhantes. Nós somos muito dinâmicos, né? A gente trabalha, é uma coisa, o povo fala, quantas horas tem o seu dia? É o que mais me perguntam no Instagram. Coisa, né? Mas, na verdade, a gente foi criado assim, né? A gente tem esse dinamismo que é natural, não tem nada... Não se esforça para isso. Não se esforça para isso, mas assim, Aham. eu sou muito organizada com o meu tempo. Então, assim, eu tô ali, eu tô ali. Eu tô aqui, eu tô aqui. Então, assim, eu não tenho essa bagunça de... Porque quando você tem muitas funções, ou você organiza seu tempo ou você se perde. Vira bagunça. E a outra coisa que eu acho que serve muito para o jovem, a gente nunca foi pensando no dinheiro. Isso é legal. A gente nunca fez nada show. pensando, eu vou ganhar aqui 100 mil. Nunca foi isso. Para nada. Não é para fazenda, É verdade. para culinária, para nada. Então, assim, o dinheiro, ele é eu não sei se isso está certo ou errado, Alice e Thiago. Eu me faço essa pergunta. Mas a gente não foi treinado para fazer algo para ter um retorno financeiro. Mas quando você faz com amor, quando você faz com excelência, quando você faz querendo o bem do outro, por mais que tenha um monte de gente metendo pau em você, porque quem tem luz própria e brilho próprio, ele é atacado. Isso é um fato. As pessoas não estão prontas para ver o sucesso de ninguém. É verdade. Então, isso aqui é tudo bonito, mas quantas decepções a gente tem? Quantas pessoas falam da gente? Pedradas já levou, Quantas né? pedradas a gente já levou? Então, faz parte da gente quando tem o bem, quando tem o amor. Você vai ser bem sucedido, não tem como dar errado. É uma consequência. É uma consequência. Eu falo que o dinheiro, quando ele vem como fruto, ele é muito bom, porque você plantou a semente, Sim. né? É Agora, gostoso, é né? gostoso, porque e você não se esforça para ele. E é legal que você não fica correndo atrás dele. Aí eu falo assim, quem que fica correndo atrás de dinheiro? Quem não tem. Quem fica desesperado, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Gente, para com isso. Se dedica, faz o seu melhor. Igual você falou, esses pontos aí, constrói. Vai vir automaticamente. Obviamente, você precisa saber cobrar, você precisa saber, né, se valorizar, saber que com o tempo, seu tempo vai valer mais, sua hora vai custar mais, né? Tem gente que não dá. O cara tem 15 anos de experiência, já fez tantos cursos, melhorou, tá bem melhor do que o primeiro ano de faculdade, não pode cobrar o mesmo preço que ele cobrava lá no primeiro ano. Eu me faço essa pergunta se tá certo ou errado, porque às vezes eu fico pegando assim, quando eu viajo. Uma viagem que eu faço, eu monto uma aula. Esse dia nós vamos fazer isso, nós vamos comer com fotografia. Com a sequência. Tudo. Vira um PDF. A pessoa chega na viagem, ela não tem que ficar estressada. Qual é o metrô que ela vai pegar? Tá tudo Se pronto. nesse dia chover, nós vamos fazer isso, plano B. Tudo. Já fez isso. E a mesma coisa culinária. Assim, quando eu vou fazer a comida, tá tudo organizado. Eu fico pensando, será que isso não pode virar será que eu não posso vender um guia da viagem, que eu dou de graça para todo mundo? Será que as minhas receitas que eu dou lá, que eu não posso... Então, assim, às vezes eu me pergunto, será que a gente tá certo também de doar?
Eu acho Eu ando assim, com o tempo, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai se questionando, porque é igual você falou, a gente não tem mais. Vai caindo, É. né? Então você se pergunta: do que eu vou viver quando eu tiver 70 anos? Eu vou viver do que se eu não faço mais odontologia? Então eu ando me perguntando isso porque a culinária veio disso, né? Não, a pandemia, o Rafael falou: você não vai trabalhar. Eu falei: eu vou. Não, você não vai. Eu vou. Ele falou: você não vai trabalhar. Você vai ficar aqui dentro. Eu falei: eu vou ficar fazendo o que aqui dentro? Você vira, vai cozinhar. E aí foi quando eu adoro cozinhar, é uma coisa que eu realmente Aham. faço com muito prazer. Eu acho que eu vim para servir, né? A gente brinca, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, né? E meu pai muito envolvido na fazenda. Eu era que tomava conta da casa, então eu ensinava as empregadas como que fazia comida. Cuidava dos irmãos mais Do novos. Leandro, cuidei muito, né? Então, eu tenho esse encantamento pelo lar, pela casa. E aí veio a culinária. E lá na pandemia eu escrevi um livro de culinária. Tem esse mesmo, eu nem sabia desse. Eu tenho um livro com De editora, culinária. Que legal. publicado. Que legal. Então, Fala o nome aí do livro pra gente poder depois, né? Adquirir esse livro, depois como eu... que é? Como O eu nome dele? Ó, Cozinhando com Paula Cardoso. Cozinhando com a dentista. Não, é exatamente isso. Tem a ver com o nome de É odontologia? Dentista Cozinheiro, uma coisa assim. Foi pela legal. editora Santos. Eu queria te perguntar justamente isso, que eu já acompanhei vários stories seu e eu vejo assim, você separa lá os ingredientes, é muito bonito de ver, porque assim, você separa os ingredientes, aí você vai colocando, e Mas fala, é igual cara, preparar pra cimentar a faceta. e aí eu te perguntar isso, né? Você acha que a dentística, porque a gente tem que ter uma organização ali na dentística, existe uma sequência, assim como na cirurgia, a gente tem que Sim, organizar sim. uma mesa, tem uma sequência. Você acha que a odontologia, ela também te ajudou um pouco na culinária, e a culinária, descobrindo essa culinária, ajudou um pouco na odontologia também, nessa coisa da arte, nessa coisa da sensibilidade, da organização? Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que nós somos artistas, né? A verdade nua e crua é essa, né? Porque quando a gente faz um dente, quando a gente transforma, e aí a gente fala de protocolo também, né? A gente transforma a vida de uma pessoa completamente. Quando a gente fala de cirurgia de corpo, nós estamos falando de cirurgia de corpo. Quando a gente fala de uma boca, a gente está mexendo no que ele tem de. Você bate o olho, você vê o rosto. É o que ele mostra pra todo mundo. É o que ele mostra Às pra vezes o todo corpo ele não mundo. mostra pra todo mundo, É o que eu mas falo para os meus alunos. Quando uma pessoa faz a transformação de sorriso, hoje, se a gente comparar, é o preço de uma cirurgia plástica. Ele não vai só na Paula, ele não vai só no Ares, ele não vai só no Thiago, ele vai fazer um estudo qual é o que dá mais segurança para ele. Então, assim, quem está sendo formado tem que entender que ele vai escolher porque não é um tratamento barato quem faz uma boca inteira. E é uma cirurgia plástica, nós estamos falando do que ele tem de mais bonito, que é a face. Então, ou seja, precisa um método para fazer uma comida, um método para fazer uma cimentação. É um método, é um protocolo que exige principalmente organização, porque o resultado final é arte. Gente, o Ian Baioc foi considerado o melhor chefe do Brasil. O que ele faz é arte pura. Ele é nosso, ele é de Goiânia. Eu sou fã. A odontologia de Goiânia, ela é referência no mundo. No mundo. E não é por causa de nosso quadro, é porque tem uma história envolvida de profissionais bem-sucedidos e que fazem com qualidade e com ética. Igual tem os professores do Instagram, temos nós. E graças a Deus que nós estamos pondo voz. Porque que adianta fazer uma odontologia ética e ficar calado? Ah, eu não vou falar. Eu não vou no Instagram. Ué, então você está dando palco para quem? Para quem tá fazendo errado. Para quem está fazendo errado. Ou fazendo alguma coisa que você não acredita, né? Eu, por exemplo, agora fiz um curso de marketing digital de 6 meses. 6 meses. Sábado e domingo. Para quê? Porque eu preciso entender. Não dá mais para eu ficar dependendo dessas agências que cobram um absurdo, não entrega nada do que eles cobram. Até porque eles não sabem de odontologia. Porque eles não sabem de odontologia. Sabe que o nosso paciente quer ver o que ele gosta. Então eu fui estudar, igual o Leandro teve que estudar fazendo, eu fui estudar porque eu preciso saber o que eu quero entregar. Eu não posso entregar qualquer coisa, eu não posso sujar um nome de 24 anos que é construído dia a dia por causa de um Instagram. Entendeu? O Instagram é uma vitrine, mas ele tá ali hoje. Se você pergunta qual é a indicação, Instagram. Qual é a indicação? Instagram.
Qual é a indicação? Instagram. Então você vai ficar calado? Você não vai colocar a sua cara lá? E esse aí é legal, né? Você falou de quando os bons se calam, né? Os ruins fazem a festa ali. Então, tá na hora de muita gente boa, que a gente sabe, tem muito dentista bom, começar a falar no Instagram. Eu não falo criticar o outro, mas mostrar o que é certo. Mostrar o que é real, né? Na Porque a verdade, pessoa tem é isso mostrado que você falou, o né? irreal ali, As né? pessoas hoje querem criticar, querem julgar, querem ir pro Instagram brigar, criar polêmica. Mostra o que você faz. Mostra o que você faz, que não é o certo. A pessoa vai ver e ela escolhe o que ela achar mais interessante, né? Exatamente, né? O problema é que tem tanta gente falando, igual você falou, tanta gente que não tá fazendo certo falando e tanta gente boa calado, que acaba o que é Inverte. ruim inverte, né? E aquilo que eu falo, não é porque todo mundo tá falando que é certo, não é porque todo mundo tá fazendo que é certo, né? Acaba que o ruim se torna uma verdade absoluta, né? Verdade Porque tem absoluta. muita gente falando Aí aquilo, fazendo. ele passa a ser referência dos pacientes que serão futuros pacientes nossos. Por quê? Porque são futuros retrabalhos. Quando a gente está falando de retrabalho, a gente está falando de retrabalho financeiro, emocional, porque a pessoa Muito chega. emocional. Emocional é o absurdo. E tempo. O tempo hoje é valioso. Demais. E tanto que esses pacientes que chegam, assim, de retrabalho, eu já peguei alguns bem gengiva supurando e tal, tanto que eles são desconfiados. Assim, por mais que eles falem, doutor, eu confio que você vai fazer o melhor, mas toda hora eles ficam perguntando, doutor, isso aqui não vai ficar daquele jeito? Isso aqui não vai fazer isso? Sim, Por quê? É um Já paciente, receio, Você tá falando- é um paciente muito mais complexo, É um né? paciente com uma bala emocional, uma desconfiança com a profissão, com o profissional absurdo. E a gente tem que contornar isso. E a gratidão no final também, ela é absurda também. Ela é no mesmo nível, né? Porque o paciente fala, nossa, salvou minha vida, você resolveu Sim. meu problema, né? Isso é muito gratificante também. O Alisson tem sofrido aí, Alisson, né? O mundo das resinas aí, que essas... como é que é lá? Mago das resinas. Ultra Wild, né? É a película que não feito em 2 existe. horas. Película... É aquela do carro, será que põe aquele plástico? Pra não arranhar o carro. Eu coloquei até na minha aula, porque você tem um artigo que fala, faça no seu paciente o que você faria no seu filho. Sim. Ou seja, ética total. Você não vai fazer no seu filho coisa errada. E aí você vai no Instagram, película, 2 horas, longevidade 10 anos, acessível, indolor e zero desgaste. Para todos os casos? Sim. Você aumenta o volume, o dente chega primeiro que a pessoa, branco, branco, branco. E aí é isso que nós temos, né? Eu falo muito pro paciente assim, olha, eu sou dentista e eu vou depender disso por muitos anos. Então, assim, pode ficar tranquilo que eu não vou fugir. A galera que promete esse tipo de coisa, daqui 3 anos ele já vazou, foi pra outra cidade, porque isso é insustentável ele continuar no mesmo lugar. Porque começa a vir os problemas, e aí como é que a pessoa vai fazer? Aquele tanto de A problema. gente tá falando de odontologia, mas aquele doutor bumbum lá, né? Que fez aquele tanto de coisa, a pessoa tem que ficar mudando mesmo. Mudar de cidade, porque mudar de ele cidade. se queima, né, naquela Se região. queima na região. Mas é o ser e o estar, né? Justamente. É assim. Então, assim, hoje nós temos as clínicas, não só populares, mas franquias que trabalham como empresas, certo? Empresa, ela Bater precisa de uma meta. É. Ela precisa atingir uma quantidade. Não importa o que você tem que Então, as fazer. pessoas bate a meta. às vezes querem comparar, mas eu fui no tal na franquia. Você vai trabalhar na franquia, não tô nem falando de ser recém-formado ou não. É o foco dele. O foco dele é o resultado financeiro. Bater um E volume até porque a financeiro. maioria são São empreendedores, empreendedores. né? Eu fui participar de uma empresa de negócio de face lá, de harmonização, como investidor. É super interessante. Aprendi pra caramba. Aí que eu vi, saí fora. É só Eu não tive coragem. dinheiro. Não, só dinheiro. Não importa se Faz vai ter o que complicação, precisar, se mas... não vai, já tem um advogado pra resolver, já tem... Eu falei, não, você tá doido, eu não dou conta disso. Não dorme. Como é que dorme à noite? Não Até dorme. investidor eu não quis ser. Ele já tem até o tempo para declarar O falência, tempo- né? então, assim, isso aí... É verdade. as pessoas que são empreendedoras têm que tomar muito cuidado. O que é empreender? Empreender não significa ganhar dinheiro só como resultado, como as pessoas pensam. De jeito nenhum. Né? Ele coloca como meta ganhar o lucro tanto, mas lá na frente, ou ele fecha as portas, ou vai ficar muito caro. Quantidade de processo, quanto que ele vai pagar. E eu acho que essa geração nova precisa saber o que é isso. Porque eles começam hoje trabalhando para essas empresas. Sim. Concorda? E aí Porque às vezes toma a aquilo primeira ali como oportunidade de emprego, referência. toma aquilo como referência e a tendência é ele Aplicar isso no consultório aplicar deles. isso no consultório. É. Então, eu estou vendo vários alunos, muitos trabalham em franquias, não tem nada contra, tem muitas franquias boas, inclusive. Só que tem uma preocupação, ao mesmo tempo que a franquia é boa na gestão, boa no lucro, em termos de
entrega de resultado a longo prazo, a gente vai ter uma dificuldade, porque um vende, né? Como é que é? O orçamentista. Um orçamentista. O outro planeja, o outro executa e o outro entrega faz. pronto. Tô falando do implante. Um vende, fez 6 implantes. Não, mas não dá. Não. Eu vendi 6, Tem que coloca pôr 6. 6, tem que pôr 6. Não tem osso. Não, tem que pôr osso porque eu vendi osso. os Então o 6. que acontece? O resultado, o que ele quer bater o lucro, vem do orçamentista. O meio. E muitas vezes ele nem é. O meio tem que seguir o orçamentista. Entendeu? Então, assim, é uma cadeia que de gestão em série ela é boa, mas ela é muito falha. Nós estamos falando de biologia, de saúde. Clinicamente, ela é totalmente esdrúxula. Então, essa é uma preocupação que eu tenho demais. Como que vai lidar com isso? Porque, assim, não tem como fiscalizar. Então, só o tempo. O que nós vamos ter? Pacientes mutilados. Essa é a verdade. Retratamentos. E isso fica caro. Né? Caro biologicamente, caro financeiramente. E caro pro nome da odontologia, né? Nome da odontologia. Que acho que é o pior, que é o mais... Porque isso você não corrige, assim, em um ano. Isso você corrige em décadas, E aí a gente né, tem que falar assim, é fácil você chegar no topo. Mas agora você manter... Isso é o que a gente tem trabalhado. Porque nós estamos falando aqui de 20... Você é um pouco menos, 14 né? anos. 14, o Thiago menos. Mas nós somos mais ou menos isso, né? Sim, o Leandro tem eu 20 tenho anos de 20. formado, né? Vou fazer 25. Ou seja, como é manter essa história? Eu já tive, 2014 eu estava lá em cima. E caí, agora esses 3 últimos anos foram anos dificílimos para nós. Por quê? Porque as pessoas falam sem saber o outro lado da história, as pessoas falam julgando, inventam histórias, e aí se torna verdade, né? Então, para manter, você tem que ser sério. Para manter, você tem que ter ética, porque senão você vai lá para baixo. E a vida é assim, o Leandro começou falando, é igual, você tá lá, você volta, você vai lá, mas você tem que manter. E para isso... Por isso que a gente tem que sempre trabalhando com responsabilidade, mas também divulgando o trabalho. Eu não vejo erro nenhum nisso. Né? As pessoas, às vezes, nossa, ela virou blogueirinha, ela... Ué, tem que ser é mesmo. a forma inteligente de você entregar. Qual o problema? O Instagram é uma vitrine para ver o seu trabalho, gente. Se você não mostrar, e é de graça. Né? Se você não quer mostrar, não tem problema. Mas não pode criticar quem está mostrando, porque a pessoa está ali mostrando o trabalho dela. E eu acho tão legal, porque mostra a possibilidade da odontologia. Isso valoriza tanto. Porque as pessoas às vezes não têm noção das transformações que a odontologia entrega, pode causar. Você pega uma pessoa lá, toda sem dente, ou com a prótese total toda estragada, põe um protocolo, você fala, cara, que é isso? A pessoa ganhou 10 anos, olha a mudança. Né? Às vezes só numa foto, um trabalho mesmo de estética, né? Então as pessoas começam a ver isso e eu acho que é muito bom para a nossa profissão. Ela vê e valoriza. Agora, isso tem que ser verdadeiro. Porque, igual você falou, quando você... Beleza, você pode chegar no topo, você quer chegar rápido, só que se você chega sem base, a primeira pedrada que você leva, você cai. Entendeu? Isso, então, por recém-formado, é importante passar. Quantos anos nós demoramos, se é que a gente está no topo, se não está, mas são 20 anos, 15 anos. Como que o recém-formado com 2 ou 3 anos quer atingir o mesmo resultado? Até menor. Entendeu? Como que o paciente vai também no profissional que está inexperiente e quer pagar o mesmo valor? É injusto, na verdade. É injusto. E o depois é você manter na curva e você se preparar para aposentar. Como que o dentista se prepara hoje? Pensa aqui. É o que eu tava falando pra você, de ter uma Qual coisa vai ser? à parte, Qual né? vai Ter um ser? negócio à parte. Então, beleza, você escrever um livro de investe... culinária. Sim, eu tenho pensado muito nisso, né? Eu já vou fazer 45 anos e já montei um laboratório que não deu certo, já tive um café na clínica que não deu certo também. Então, assim, eu acho que eu penso sim em ter um plano B. E talvez seja para culinária. Mas é preciso começar do zero para estudar de novo. Curva de aprendizado. Tudo de novo. Entender o mercado. E a gente gosta disso, né? A gente gosta do novo. Porque a odontologia, vocês perguntaram como é ter uma clínica, né? Hoje nós estamos colocando mais 2 cadeiras, né? Acho que é 12 agora. Hoje são 12 cadeiras na nossa clínica. Mas a gente já entendeu, igual você disse. 25 anos de profissão não é a mesma coisa de 10 anos de profissão.
Então você já entendeu que você tem que ter pessoas para quando você está dando uma aula, quando você sai para dar aula, que tem que estar lá. Aquela estrutura tem que A sua estrutura ela tem que estar sendo funcionar. usada, né? Então ela está trabalhando para você, fazendo um clareamento, fazendo uma profilaxia, preparando o paciente, por exemplo, para fazer uma moldagem, um escaneamento, fazendo uma biosubstituição. E a mesma coisa o Leandro está fazendo. Então hoje a gente tem dentro da clínica 5 equipes diferentes. Legal. Que trabalham individualmente. Não tem briga, Thiago. Não tem briga. E a equipe hoje, assim como a gente tem equipe, né? Tem a equipe da dentística, a equipe da Advante, a equipe dos professores. Dentro do consultório, você vai ver que dentro da sua curva que você chega, se você não tiver equipe, você não consegue manter. Porque como que você vai conseguir atender todos os pacientes querendo fazer a coisa básica do básico, que talvez não é necessário. Por exemplo, tem a menina lá que trabalha comigo, foi estagiária, fez 18 anos de THD, 15 anos de THD, foi uma estagiária, formou e trabalha comigo. Com quem que eu quero fazer raspagem? Com ela. Porque tem a mão, porque tem a não, mas eu quero fazer com o doutor Leandro. Eu falei, se faz com ela. Entendeu? Então, assim, tem a parte básica, às vezes não precisa ser feita por nós. Vai ter profissionais tão capacitados quanto. Melhor. Melhor. Porque faz até mais do que você, né? Faz melhor e você tá preparado para aquele ponto que precisa, daquela complexidade, você tá com aquele profissional. Bem, agora eu tô com um profissional. Então, eu acho que a equipe, ela se faz necessária com o tempo. E é o que a gente está construindo agora. Às vezes o paciente não aceita. Nossa, mas eu paguei com a Paula, mas ela que vai fazer minha limpeza e minha restauração. Se a Paula colocou lá ela para aquilo, você acha que a Paula ia querer sujar o nome dela? Ia colocar qualquer pessoa? Então, o paciente também, ele tem que entender que existe isso. Você vai no dermatologista, Ele fazer, faz sei tudo. lá, você acha que é ele que faz o... A limpeza ali, o preparo, Não, prévio, o né? preparo. É ele que passa o aparelho. Se você vai no hospital também para operar, toda uma equipe prepara para você vir lá e operar e outra equipe... Então, assim, isso é um ponto que tá tendo que... Né? Naturalmente, você vai ter que ter. Eu já há 2 anos eu tenho uma equipe que me ajuda lá no consultório, que você falou essa parte básica e tudo, e eu vejo muita dificuldade, às vezes, do paciente aceitar. Entender isso. E aí é onde a gente tem que passar a nossa confiança. Fala, olha, pode ficar tranquilo, eu vou estar aqui o tempo. O caso é meu, eu tô junto aqui com você. Foi eu que planejei, é o responsável. sou responsável. Mas eu não tenho como te atender, por quê? Porque eu tenho outras demandas aqui no consultório. Então, essas coisas mais básicas, coisas de preparação até chegar em mim, a minha equipe vai fazer. E qualquer coisa que você tiver, pode passar para mim que a gente vai atender. Então, assim, eu vi muita dificuldade disso para passar isso para os pacientes. Eu falo que até desmamar o paciente dessas coisas mais básicas, né? Porque eu acho que é importante, né? Até para nós ter a essa gente explica, ele flexibilidade. entende. Agora, o paciente antigo já você não quer me atender mais, né? Eu falei assim, não, como eu não Que quero. é isso? Você é o paciente Eu quero ser o resto da vida aqui Você é o comigo, paciente, encontrei ela para mim esse dia, ela falou assim, você é o paciente que fez eu estar aqui onde eu estou, nessa clínica que eu estou. Entendeu? Não é que eu não quero, é que aquele procedimento básico, às vezes, não é mais a minha especialidade especialidade né? hoje, entendeu? A gente vai ficando, o nível de complexidade tá tão alto, né? Fala aí qual que é o caso simples que tem no consultório hoje. Fala um. Não, e para nós também só vai caso difícil, né, gente? Vamos só falar a bomba. verdade. E quanto mais referência vocês tornam, mais aparecem as bombas. Não, vai lá na Paula que ela resolve. Vai lá no Leandro que esse caso aí ele Tem umas resolve. cirurgias que manda pra mim que eu falo, não. Esse cara não é meu amigo, não. Tentou 3 vezes, aí manda, não, se o Leandro não resolver, ninguém resolve. Eu falei, Não. Porque agora- Tanto Leandro. Aí você tem que falar, olha, a biologia é assim, a resposta é assim, esse cano já foi furado 3 vezes, remendado 3 vezes. Você acha que ele vai ser o mesmo cano a operar a 4ª vez? E às vezes, contraindicar ou não fazer uma cirurgia, é a melhor solução. você está fazendo o melhor. Eu sempre falo que o dia que você aprender a contraindicar um procedimento, que você teria um lucro, você está num nível muito bom. Porque você foi honesto, você foi ético, você foi verdadeiro e realmente não era a melhor opção fazer aquela cirurgia, sendo que você acha que você é o cara tal, e aí... Então, eu acho que a experiência mostra isso. Para mim, o maior diferencial meu hoje, às vezes minha mão talvez sempre foi boa, mas hoje eu falo assim, vou ou não vou, é muito importante. Essa decisão de ir ou não ir, ela talvez é mais importante e ela deveria custar muito mais. É isso que eu te falar. Os nãos que você fala, às vezes é mais importante do que o tanto de sim, né, que você falou. que a gente Eu falou. gosto de dar um exemplo para os meus alunos. Eu, quando tive o segundo filho, eu fiz uma plástica. E eu sou muito decidida, né? Eu vou fazer, acabou. Aí marquei 4 profissionais no mesmo dia.
Eu falei pra secretária, marca tudo que eu vou fazer tudo no mesmo dia. E vou decidir nesse dia. 4 consultas. 4 consultas. Aí fui no primeiro, falei, olha, eu quero fazer isso, mas o que eu mais quero é as costas. Aí ele sentou e falou assim, ó, a gente pode fazer isso, mas as costas não dá pra fazer. Por quê? Porque você tá correndo um risco disso. Não vale a pena fazer nesse momento. Aí fui nos outros, Tudo queria fazer. tudo queria fazer. Eu fiquei com quem? Com quem falou, eu não vou fazer. Achou. Porque foi o que me passou segurança. E é o que eu faço no meu consultório. As pessoas acham que eu mando fazer 20... O que eu menos faço é 28 dentes no meu consultório. Todos. Sabe por quê? Porque muitas vezes não precisa, não tem indicação. E o paciente quer ouvir isso. Não, eu não faria. Se fosse a minha boca, eu não faria os inferiores. Eu faria só um clareamento. E faria os superiores. E aí você ganha não só ele, como a família. Por quê? Porque você mostrou para ele que o que você está indicando para ele, você faria para você, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. E não fica aquele dentista dinheirista, né? Que eu falo, que é o dentista dinheirista. Só vê o cifrão assim no Só olho. vê o assim. cifrão. Nossa, tem que Agora, colocar o isso máximo em possível. toda área vai ter bons profissionais. Sempre tem, né? Vão ter profissionais que pensam só no dinheiro, tá entendendo? E o paciente ele vai procurar aquilo que ele quer. É, porque tem público Então, pra tudo. quantos casos que você não indicou faceta e o cara que foi lá e fez e outro? Pensa. Vai. Hã? Pessoas importantes. Importantes, muito. Não dá pra E falar pra os nomes. você, né? Que ela queria fazer bichectomia. Foi no Leandro, não vou fazer. Não tem indicação. Foi, fez em outro. E voltou lá, eu falei, mas você fez bichectomia? Fiz, ele não quis fazer, eu queria fazer, eu fiz em outro. Beleza. Muitas vezes ele quer ouvir, né, isso, né? Não, eu vou lá porque eu quero fazer isso e quero ouvir isso. Aí você fala algo diferente, né? E a Aí gente tem que, e a maturidade é isso, você ter essa exatamente. coragem De falar. Né? de falar não, É um profissional seguro, de né? eu poder, falo, né? não, nossa, mas eu ia ganhar tanto e não ganhei. É. Né? Não é assim, não é assim. Só que às vezes o jovem, a tendência dele é, não, eu Tem vou, que ganhar, garantir eu vou logo. fazer. Aí o cara vai lá, tem uma hemorragia, vai fazer uma lipo lá, hemorragia. Se eu te contar as coisas que a gente pega no hospital, você, sério, dá vontade de postar e publicar aquilo lá. O que chega no hospital à noite? Complicação, As né? complicações da cirurgia que foram feitas de dia. De Nos consultórios. dia que não foi apto a tratar e manda lá pro GOL. Tecnicamente. Vai no gol, ô, gente. Aí ele vai no serviço público. Aí é a hora que eu vejo o paciente, porque ele foi lá no particular, pagou particular e na hora de resolver, teve O que ir lá, público. triagem, esperar ficar na maca, esperar ser atendido madrugada. de madrugada, esperar o dia, às vezes ficar internado lá, porque talvez não tenha o serviço ou a capacidade de tratar aquela complicação. Isso também, para mim, é experiência. É saber falar o não e saber tratar a complicação. Isso é muito diferente. Show. Esse é o diferencial do grande profissional, né? Do profissional que daqui pra frente eu acho que vai ter esse posicionamento, né? Cada vez mais, né? Se posicionar dessa forma. Gente, não adianta. A conta fecha. Pra quem faz as coisas certinha e verdade. pra quem faz as coisas erradas. Uma hora a conta fecha. Pode ter certeza. Talvez a conta chega com 1 ano, com 2, com 3, com 10, mas ela Mas vem. tudo na vida tem essa é natural, né? Esse ciclo, né? Essa justiça. Lei da ela semeadura, né? acontece, não precisa preocupar, Ela- eu falo. Mesmo você não acredita, eu falo, é igual a lei da gravidade. Ah, não acredita? Então pula, amigo. Vai funcionar com você mesmo sem acreditar. A lei da semeadura é do mesmo jeito. Mas vai não é funcionar fácil, do assim, mesmo eu fico jeito. vendo, né? O quanto, quando eu era jovem, né? A gente tem muita audácia, Energia, muita muita coragem. coragem, sabe assim? Então, o que eu te falei, tá faltando cada vez mais pessoas experientes para nos abraçar e falar, calma, Vai com calma. Vai com calma, Nesse tá aqui, tudo você certo. desacelera um pouco nessa vai parte. dar certo. Segue que vai dar certo. Continua. Segue que vai dar certo. Tem as mensagens do Instagram lá, você vê tanto, você até cansa de ver. Mas são mensagens muito legais. Que se a pessoa tá num momento, ele fala assim, não, às vezes é a fé que ele precisa, é a fé que ele precisa mesmo. Faz Bom, parte. hoje eu Ciência, atendi- técnica e fé. Hoje eu não tem atendi um jeito. dentista que ele teve uma clínica popular, perdeu tudo na clínica popular e foi para corretagem, Vender imóvel. vender imóvel. Aí me escreveu, ele falou, eu só confio em você, o que eu faço? Falei, você é um cara boa pinta, bonito, você tem que trabalhar com a área da estética, ou é harmonização ou é lente de contato e facetas. Tem especialização, recomeça. Recomeça. Com uma coisa menor, uma coisa mais pé A no gente chão, tem né? que. Eu acho que nós temos,
como professores, a grande função de incentivar pessoas. Críticos e julgadores Já tem demais. já né? tem demais. Muito. Já tem demais e eles só têm um lado da história. Então, toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Antes de você tomar partido e pegar as dores do outro, escuta os dois lados. Escuta os dois lados para você ser ético também. Na verdade, ser bom profissional, a gente se torna bom profissional. Com técnica, conhecimento, ciência, treinamento. Agora, boa pessoa é outra coisa. Boa pessoa você aprende com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, com a sua educação e com a sua maturidade. E isso a gente alcança com o tempo e com as decepções. Porque se a gente for falar de decepções, nós estamos em 4. Se a gente for pensar lá no íntimo, para a gente chegar onde a gente chegou, quantas decepções nós já tivemos? Quantas perdas sérias Sim. nós já tivemos? É isso mesmo. E nós estamos em pé. E nós estamos acordando. E nós estamos seguindo. Então, eu acho que isso é maturidade. E isso se alcança com o tempo. Mas isso se alcança também com os valores que a gente teve como pessoas. A gente traz Que da traz para base, né? sempre. Então, antes de ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Eu acho que isso, para quem está nos escutando, é o principal. E assim, eu sempre vejo toda vez, a gente tem muitos pacientes em comum, eu e o Leandro, né? Mas ele fala, gente, como que pode ser bonito? A forma como ele trata a gente, a empatia, o carinho, o cuidado, né? Então, eu acho que isso é o que fica, é o que o ser humano quer, né? Tecnicamente, você está fazendo mais do que sua obrigação. Não tem diferencial Não- nenhum em ser bom Não tem tecnicamente. É obrigado. diferencial nenhum. Olha, eu vou fazer, que eu tenho curso, eu tenho... Moço, mas espera aí, se você não tivesse, nem aqui eu não tinha visto. Você falasse, já anunciasse lá no seu Instagram, eu sou ruim dentista, uai, nem aqui eu não ia ver. É Isso sua é obrigação. óbvio. É né? óbvio. É mais ou menos assim, você tirou nota 10, é sua obrigação. Você só Igual faz a mãe da isso. gente falava pra gente. Eu acho que o lado humano falta muito, né? Eu acho que na pandemia a gente viveu isso, né? Eu adoro abraçar e beijar os pacientes, adoro. E você tinha aquela coisa, né? Igual eu fui na missa agora, pô, o Pai de Cristo é assim. Jura, não é triste? Pô, o Pai de Cristo era a melhor hora. Você ia lá, dava o Pai de Cristo, a pessoa que você não conhecia dava as mãos, agora é assim, ó. De longe. Então, assim, aí na odontologia também ficou. Os pacientes Coisa ficaram. mais- Tá, agora voltou. Tá Agora a gente voltando. Eu também abraço minha senhorinha tudo lá. Eu acho que o lado humano Coisa boa. é muito Ele importante. faz diferença. É, eu Com acho certeza. que isso aí, na verdade, ou você nasceu, é meio difícil, né? Então, eu acho que a família ainda é o berço de tudo. Então, a gente tem que tomar muito Como é que cuidado você com os ensina o nossos dentista a ser filhos. carismático, né? Como é que você ensina? A Como pessoa você tem que se ensina a ter tocar, empatia? ela tem que se tocar e falar, cara, eu vou me esforçar, vou mudar esse cara que eu vejo que ele tem muito, essa E às vezes são pessoas que são boas, só que são tímidas, não se expressam, não é? A gente que dá aula, que é mais fácil, né? A gente tá lidando com mais solto, né? mais nesse solto sentido. tudo, mas tem pessoas que são ótimos seres humanos, mas são calados, são sim. Mas é a essência dele, Mas- a pessoa vai descobrir, né? Mas é o que eu falo, às vezes um cara é muito bom nisso, às vezes, por exemplo, ela tem uma habilidade manual, aí eu já não tenho, então eu tenho que treinar mais naquela parte. Sim, Aí existe você o já dom tem e o domínio, você né? já tem você é um cara mais simpático, então eu não sou, eu tenho que treinar mais. Então, assim, cada um tem sua Eu sou igual dificuldade. ao Paulo, eu gosto muito invista nela e vai eu embora. acredito muito no treinamento. Eu sei que tem algumas pessoas que têm o dom, é mais fácil. Mas o domínio, ele tem que treinar, ele vai ter. É. Sim. Tem gente que já nasce esculpindo, sei lá, o dente, coloca desenha uma pessoa no, Cara, no dente. é só fazer mais do que Ele vai ter que vai fazer ter que mais. dedicar Eu vejo lá na mais, rodar mais sutura, nossa, quilômetro. pessoal, mas como é que o cara é 22 anos suturando? roda mais E aí você tá quilômetro. querendo que o cara seja rápido, pra quê? Ele tem que fazer bem feito. Não é questão de velocidade. Entendeu? É a entrega. É qualidade. A qualidade. Isso aí. Gente, ó, falamos aqui, ó, já mais de hora aqui, cara. Mentira. Eu tô falando. Tem 1 hora e pouco, nós estamos aqui. Vocês estão faladores, hein? É isso aí, Quase 1 hora e uma meia. conversa mesmo. Mas, gente, ó, muito bom receber vocês aqui. Já queria agradecer em nome do BL1 Cast. Foi muito bacana, né, o nosso bate-papo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, não só para recém-formado, mas para o dentista hoje, de maneira geral. Igual a gente sabe, a gente às vezes vai dar aula, vocês estão diretamente lá no ensino, sabe disso. Tem muito dentista desanimado, tem muito recém-formado iludido, e tem muita gente que tá ali plantando o seu que às vezes não tá enxergando perspectiva, né? Deixa uma mensagem
para todos os dentistas de forma geral, né? Para que a gente possa elevar o nível da odontologia, que é o intuito do BL1 Cast também. Então, vocês têm esse espírito aí dentro de vocês, tenho certeza. Pode escolher quem quer começar. Pode olhar aí pro pessoal que está assistindo a gente. Manda ver um recado Bem, para na essa turma. verdade, eu agradecer vocês pelo convite. É sempre engrandecedor discutir coisas de família, de odontologia, de negócios, de tudo. Acho que é um network, né? Sim. Mas network científico, network familiar, que todos têm família. Eu acho que, primeira coisa, assim como na família, o recado é a gente entender da importância das bases. Eu, como cirurgião, como prodontista, eu falo das bases biológicas. Você tem que entender das bases biológicas. Esse é o primeiro passo, né? Depois, você tem que estudar, que é a ciência. Você tem que buscar, não é só novas técnicas, mas saber se aquela técnica, se ela está enquadrada na literatura. Porque, assim, todo mundo já estudou, publicou, pesquisou, e você quer inventar a sua técnica. No seu paciente, no seu consultório. Então, primeiro base biológica, depois é a ciência, né, que é estudar, né? Depois é a gente aprimorar, fazer cursos, dedicar, acho que esse é um ponto importante, faz parte, a gente também faz curso, né? O formador de opinião, ele também faz curso. Ele dedicar para quando ele for entregar para o paciente dele, ele entregou uma coisa que tem base biológica, que tem pesquisa, que tem publicação, que tem comprovação científica e que tem o seu treinamento. Aí eu acho que a gente vai entregar a excelência. Eu acho que a gente vai estar pronto. E, como eu sempre termino, tudo é ciência, técnica e fé. A gente tem que saber apretadinho. algo maior. A fé eu falo, se não é cristão, se não é, a fé que eu falo é o lado humano. Entregar para o paciente o melhor resultado que você pode entregar de uma forma humana que seja verdadeira, que seja ética, que seja profissional, que você acredite, que você vai replicar isso. Porque tudo assim como o melhor marketing é o boca a boca, né? Isso acontece naturalmente, suas técnicas vão evoluindo e você vai progredindo e isso você vai replicar para você passar uma técnica. Imagina você desenvolver uma técnica que você passou para, sei lá, eles têm 120 alunos. Imagina a forma que isso vai replicar, o quanto que isso vai ser grandioso, né? Então, acho que essa que é a mensagem final, tentar entregar um pouco, não só de excelência, mas também um lado humano, Show. e profissional. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, né? Nós trabalhamos nas mesmas áreas, né? E é interessante, né? Mesmo trabalhando nas mesmas áreas, vocês nos convidam. Então, eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar aqui é que não existe competição, né? Cada um exerce uma odontologia da forma como acredita, a filosofia que acredita, da forma como quer entregar, e tem paciente para todos. Então, é muito melhor você ser um incentivador do que criticar. É muito melhor você fazer o bem do que você só ver o problema. É muito melhor você ver o que ele tem de bom do que só ver o que ele tem de ruim. Né? As pessoas têm essa tendência. Então, seja criativo, fidelize o seu paciente que já está com você. Hoje, eu mando, se é aniversário, eu mando um vídeo. Eu mando um vídeo por WhatsApp. Isso é fidelizar o seu paciente. Então, se você tem um paciente, é ele que vai divulgar o seu trabalho. A grama do vizinho nunca é mais bonita, porque ele também tem dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Uma vez, na minha entrevista do mestrado, eles perguntaram por que eu queria ser professora. Falei que eu queria ser professora porque eu tinha o dom de ser professora, porque minha mãe era professora. Ninguém nasce com dom para nada na vida. Nada. Deus não ia falar, o Tiago vai ser o melhor implantodontista. O Alisson vai ser o maior fazedor de resina composta estratificada do mundo. Quanto tempo vocês treinaram? Quanto tempo nós treinamos para ser bom? Então, assim, não existe dom, existe treinamento. Se você quer ser bom, você vai ser bom. Mas não deixe você ser engolido pelos ruins. Se posicione, põe a cara, crie, vai para o Instagram, faça a sua parte que você vai alcançar o seu sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida. Todo mundo que tem bons valores, vem de boa família, estudou, usa bons materiais e sabe, e está treinando para ser bom tecnicamente, ele vai ser bom. Ele vai ter um retorno financeiro. Só precisa de um pouquinho de calma.
Tempo Paciência, certo. né? É isso Vai aí. chegar lá. Muito obrigada Show pelo de bola. convite. Show de bola, então é Foi isso. ótimo. Finaliza aí, você fala que eu não deixo você falar. Finaliza aí, então. Hoje ele até que falou muito, né? Então, pessoal, estamos finalizando mais um episódio do BL1 Cast, né? Foi sensacional. Show. E aguardem aí os próximos, né? Já, mais uma vez, já sigam, compartilhem aí com seus amigos. E a semana que vem tem mais. Acompanhe aí. Um abraço. É isso aí. Um abraço pra vocês. Um abraço. Tamo junto. Foi um Valeu. prazer. Até mais. Valeu.